Uma impressora que imprime frente e verso tem uma qualidade de impressão incrível e ainda dá para fazer personalizados. Vem cá que eu vou te mostrar a minha GX6010. Oi, aqui é a Luana e eu trabalho com papelaria há 6 anos e uma coisa que eu tenho usado muito nos últimos tempos, e quando eu digo muito, é muito mesmo, é a minha GX6010. Então, obviamente, muita gente me pergunta, vale a pena? O que eu imprimo nela? Dá para fazer personalizado ou não? Que tipo de papel que eu tenho que usar nela? Antes de responder essas perguntas, não deixe de apertar no like para mais pessoas poderem conhecer essa impressora. E para começar, já vou responder que sim, ela vale super a pena, mas agora vamos elaborar um pouquinho mais. Como essa Canon utiliza tinta pigmentada em todas as cores dela, a impressão de caderno fica perfeita. Isso na qualidade padrão, então se tu colocar na qualidade alta vai ficar mais lindo ainda. Além disso, a impressão frente e verso facilita muito a minha vida e por ela ser rápida me ajuda mais ainda, o que já aconteceu de eu imprimir uma agenda em 30 minutos, contando a capa, tá? E falando sobre capa, tem toda uma questão sobre papéis glossy e a Canon e papapá. A Canon, ela tem uma configuração dela mesmo, que as cores no papel, ela não fica tão forte quanto as cores da Epson, então o que tu vê no computador é um pouquinho diferente do que tu vê ali no impresso. Porém, todavia, entretanto, eu dou uma maquiada nessa parte, configurando as cores para deixá-las um pouquinho mais fortes. O que pega mesmo em relação a papel glossy, e por aqui, para fazer a capa, eu uso papel 115 gramas adesivo. Por a gente usar esse tipo de papel, esse papel glossy, acaba que por todas as tintas dela ser pigmentada, não adere bem no papel. Então, o que acontece, se a gente passa o dedinho, acaba saindo completamente a arte ali que tu fez, a impressão que teve ali na impressora, a impressão que teve na impressora. O que faz com que aconteça algo que talvez te custe um pouquinho e que tu tenha que repensar no que tu vai trabalhar com ela, que é todos os materiais em papel glossy tu vai ter que laminar. Se tu não laminar, tu tem que comprar outro tipo de papel, que é o papel microporoso. Por aqui, como eu uso a Epson, eu opto por ser muito mais prático eu ter a reposição de material, então todos os papéis que eu uso por aqui são papéis glossy porque facilita mais a minha vida. Daí a gente já vai para a próxima pergunta que me fazem muito por aqui. Dá para fazer brindes nela? E a resposta é sim, tu consegue fazer brindes, mas tem que ter consciência de que tu vai ter que laminar esses brindes, porque a durabilidade deles vai ser maior e não vai acontecer de tu passar o dedinho e sair aquela tinta ali que tu imprimiu. Caso tu trabalhe com brindes que eles são mais descartáveis, um exemplo é balinha personalizada, aí nesse caso não é uma boa impressora para ti, porque a balinha, por exemplo, se tu laminar, tu vai acabar tendo um custo maior e repassar isso pro cliente talvez não seja tão vantajoso para ele fazer o pedido. E como eu já falei para vocês, eu faço cartão de visita nela, o que já me vai para outro ponto, que ela puxa papel 230 gramas numa facilidade, sem fazer barulho, sem fazer chacho, sem ficar agarrando nem nada, é muito boa nisso. Sem contar que para imprimir esse papel que puxa com tanta facilidade no frente e verso fica incrível e também acaba sendo muito rápido. Apesar da cor dela não ficar tão viva e a gente tem que fazer essas configurações, eu acho que imprimir nela ainda assim é muito rápido, mesmo que tu vai imprimir papel glossy. E além do cartão de visita, eu também imprimo os baralhos. Então todos os baralhos que vocês viram por aqui, vocês podem ir nos cards que vai ter os vídeos dos baralhos. Eu imprimi nela, o que acabou otimizando o meu tempo também, porque eu imprimi muito baralho frente e verso. Por que eu, Luana, tenho essa impressora? Quando eu comprei ela, eu ia comprar aquela Workforce, eu ia dizer X-Force não, Workforce da Epson. Porém, acabou dando um problema na entrega e eu acabei ficando com ela porque o preço é bem menor e acabava que ela também imprimia frente e verso, o que pra mim ia ser muito prático. Como eu tava fazendo caderno, bloquinho, agenda, muita agenda, ter ela imprimindo frente e verso otimizaria o meu tempo em muitas horas. Porque, que nem eu disse, eu já imprimi agenda em 30 minutos. Então, assim, acaba sendo muito mais prático, principalmente pra gente que trabalha muito com caderno, agenda, esse tipo de coisa. Além disso, ela tem a bandeja traseira dela e ela tem também uma caixinha pra tu colocar papel. Então, tu consegue imprimir tranquilamente umas 2 agendas ali, deixar imprimindo e depois só pegar pra poder cortar. Uma das desvantagens que eu acho dela é que ela não imprime frente e verso no tamanho A5, apenas no A4. Então, caso tu faça agendas no tamanho A5, talvez demore mais um pouquinho, mas mesmo assim eu acho que a impressão dela é muito rápida comparado a uma Epson. E até comparado com outros modelos mais simplesinhos da Canon. Ela simplesmente gospe papel e as imagens ainda assim ficam muito bonitas. E além disso, de fazer esses cadernos, esses bloquinhos, esse tipo de coisa, fazer o brinde só foi um bônus pra mim, sabe? Conforme foi indo, eu fui testando o que dava pra fazer ou não nela. Então, realmente, pra mim, fazer brindes é um bônus a mais, principalmente quando as minhas Epson acabam
acaba estragando, porque Epson, gente, sempre chega um momento que ela acaba dando ruim e aí tu fazer manutenção é mais caro do que simplesmente comprar outra. Mas se me perguntassem se vale a pena para trabalhar apenas, única e exclusivamente com brindes, eu particularmente não acho que vale a pena, porque ela é um custo elevado, ela tá um pouquinho mais cara, tem um modelo 40, GX 4010 e tem a 7010, que é um pouquinho um valor maior também, mas tem algumas funcionalidades a mais. Eu acho que se tu for fazer só brindes, eu acho que não compensa. A não ser que tu vá trabalhar com papel 230 gramas, que nem eu falei, ela puxa muito bem. Se não for esse caso de papel 230 gramas, não vale a pena tu pagar tão caro por uma impressora que tu vai usar só para brindes, sendo que tem Epsons ou modelos de Canons mais baratas do que essa daqui. Porém, caso tu trabalhe com a parte de encadernação, ela com certeza vale cada centavo, principalmente pelo fato de que a tinta, gente, dura muito, muito, muito de verdade. A tinta dela dura meses e meses, e mesmo utilizando papel gloss, que acaba indo um pouquinho mais de tinta, então fazendo capa, caderno, a capa de caderno, capa de agenda, fazendo muito baralho, ainda assim tu vai repor ela depois de meses e meses trabalhando muito, tipo, muito mesmo. Então é isso, gente, no vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se tu já conhecia essa impressora. Até o próximo vídeo, tchauzinho!